Alô, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para fazer um vídeo, para nós darmos uma meditada nas Escrituras e podermos enriquecer o nosso conhecimento, porque só através do conhecimento que nós podemos crescer espiritualmente falando e assim podermos praticar o que é certo, o que é bom aos olhos do nosso Criador. Neste vídeo eu vou ler uma passagem que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vamos lá? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus me enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Amém? Então Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele escreve explicando o motivo da vinda do nosso Salvador, E aí ele diz que no tempo determinado, porque todos os profetas anunciavam a vinda do Messias, As Escrituras anunciavam, no caso a Torá, que era o livro deles, e quando chegou o tempo certo, o Criador enviou o seu Filho. E aí Paulo diz que o Filho do Criador ele veio nascido de mulher, nasceu da mulher, nasceu de Maria, nasceu debaixo da lei. Que lei? A lei de Moisés, com os seus 613 preceitos. Mas qual foi o objetivo? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Paulo fala recebêssemos, é porque Paulo era um hebreu, E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho. Vamos meditar nisso aqui? Havia várias profecias, vários profetas haviam anunciado a vinda do Messias, E aí Paulo diz as condições a qual o Messias ia nascer. Nasceu de mulher, como um homem comum, carne e osso, direitinho, como todos nós nascemos, e nasceu debaixo do período que vigorava a lei de Moisés. E aí Paulo explica aqui o motivo, o objetivo do Criador ter enviado o seu Filho. E o motivo e o objetivo foi o seguinte: resgatar os que estavam debaixo da lei, para que eles recebessem a adoção de filhos, e passando a ser filhos, aí enviou Deus ao coração daquele povo o Espírito do seu Filho. Quem era que estava debaixo da lei? Era o povo hebreu. Com quem que o Criador fez a primeira aliança? Com o povo hebreu. Então o povo hebreu recebeu a lei, e não a estavam obedecendo, e ainda por cima havia sido acrescentado 613 preceitos àquela lei. Foi o que veio a ser chamado Lei de Moisés.
Então, no ato de amor pelo aquele povo, o Criador envia o seu filho, né, nascido de mulher, nascido naquelas condições, nasceu na manjedoura, né, nascido debaixo da lei de Moisés, para resgatar eles, resgatar da lei, para que eles se tornassem filhos de Deus. Porque enquanto eles estivessem debaixo da lei de Moisés, eles não poderiam ser adotados nem considerados filhos de Deus. Né? E por que isso? Lá em Hebreus o apóstolo Paulo explica. A lei era inútil, a lei era ineficaz, e pela lei ninguém se aperfeiçoou. Pela lei, o povo de Israel ia até o templo, sacrificava lá uma pomba, uma rolinha, um animal maior em prol dos seus pecados. Mas aquilo, junto com aquela queima de incenso, com aquela adoração lá, com aqueles sacrifícios, com aqueles rituais, isto não aperfeiçoava ninguém. É o Criador envia seu filho explica, ele vem ensinar para o povo de Israel qual era o caminho certo para a salvação. Qual era as práticas que eles deviam ter que realmente agradavam o Pai, que era o amor ao próximo. E o Pai, ele já tinha enviado os profetas para falar sobre isso. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né? Eu não me comprazo com as suas reuniões solenes, eu não me agrado dos seus sacrifícios, o som das músicas que vocês compõem para mim aborrece o meu espírito, por isso eu viro o rosto, não ouço as orações de vocês. O Pai já havia cansado de enviar os profetas para falar sobre isso. E aí ele envia o seu filho amado para resgatar aquele povo. Então, como está dito em outras passagens, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Né? Os seus, mediante o comando do sistema religioso da época, tiraram a sua vida. Mas com a sua morte e com os seus ensinamentos, ele acabou com aquela exclusividade que o povo de Israel achava que tinha, né? Porque só eles se consideravam filhos de Deus. Os gentios, para eles, eram cachorrinhos, eram imundos, eram prostitutos. E o Messias vem com os seus ensinamentos, com a sua doutrina, e mostra que o Criador do universo não faz acepção de pessoas. E aí derruba o muro da inimizade que havia entre Israel e os gentios. Deu para entender? Havia uma profecia da vinda do Messias, tal. Ele iria nascer sobre as condições, né, da época, que era sob a lei de Moisés, ia nascer de uma mulher, ia nascer como um ser humano comum. E ele vinha com um objetivo: libertar o povo de Israel da lei de Moisés, para fazê-los filhos de Deus, para que eles fossem adotados como filhos de Deus e co-herdeiros de Deus junto com o Messias. E com esse ensinamento todo, o Messias mostra que o Criador nunca fez acepção de pessoas, e que o povo de Israel se achava exclusivo, se achavam os bambambãs, o último biscoito do pacote, e o Messias vem, acaba com aquilo tudo e mostra para eles que não. Amém? Então, irmão, se você ainda pratica aqueles rituais da velha aliança,
você ainda faz sacrifício, queima incenso, você ainda vai ao templo, se você ainda tem um homem como seu intermediário entre Deus e você, sai disso, cara. Sai disso. Como o próprio apóstolo Paulo falou, quem está debaixo da lei, do jugo da lei, está debaixo de maldição, está separado do Messias. É considerado um rebelde, né? Até porque você também não é judeu, você não é um hebreu. Você não tem que praticar aqueles rituais que eram praticados na velha aliança. Você não tem que agir como um levita e querer comandar o seu irmão ou se tornar um intermediário entre o seu irmão e o Criador. Na nova aliança não existe isso. Na nova aliança só existe um sacerdote, só existe um guia, um mestre, um pastor. Na nova aliança, os rituais religiosos acabaram. Tudo que era praticado pelo povo de Israel na nova aliança, se encerrou no madeiro. Estabeleceu-se uma nova aliança onde o homem é justificado pelas obras de amor, né? Onde ele é reconhecido como discípulo do Salvador, se amar um ou outro como ele nos amou. Amém? Um abraço a todos.